trincheira foi inventada para salvar soldados da artilharia. Em dezembro de 1944, ela se tornou o lugar perfeito para morrer. 14 de dezembro, 6 da tarde, quartel-general do 6º Exército Panzer Alemão, nas proximidades de Bad Neuenahr, Alemanha. O general das Waffen-SS, Sepp Dietrich, está diante de um mapa que exige nada menos que um milagre. Ele tem 52 anos. Hitler acaba de entregar-lhe a Operação Wacht am Rhein, a Vigília do Reno, a última aposta desesperada para virar a guerra. A ordem é simples e aterradora ao mesmo tempo. Alcançar Antuérpia. Dividir as forças aliadas. Separar os americanos dos britânicos. Fazer isso em 4 dias. 4 dias. É o prazo que Hitler determinou. Dietrich não é estrategista de academia militar. Não estudou em Sandhurst ou West Point. Ele é um lutador de rua que subiu de aprendiz de açougueiro a general da SS através de agressão, lealdade cega e disposição para executar ordens sem hesitação. Lutou na Primeira Guerra Mundial. Viveu a humilhação do Tratado de Versalhes. Subiu com o Partido Nazista durante os anos 30. Comandou divisões na França, na Rússia, na Polônia. Viu a Frente Oriental. Conhece a guerra moderna em sua forma mais brutal. Mas mesmo ele, com toda a sua experiência de combate, com toda a sua astúcia de campo de batalha, sabe que a matemática não fecha. Ele tem as divisões de elite 1ª e 12ª SS Panzer sob seu comando. Aproximadamente 20.000 soldados de combate fanatizados pela doutrina da juventude hitlerista. São adolescentes e jovens adultos, fanáticos, doutrinados, genuinamente convencidos de que são racialmente superiores. Foram informados de que os soldados americanos são fracos, indisciplinados, incapazes de morrer por uma guerra distante travada na Europa. Eles acreditam nisso porque foram selecionados para acreditar. Foram treinados para acreditar. Mas Dietrich enfrenta um problema fatal. Ele tem os tanques, não tem as estradas. A ofensiva inteira no setor norte precisa atravessar um punhado de trilhas geladas na floresta das Ardenas. Passagens montanhosas estreitas demais para permitir que um único tanque Tigre real passe sem dificuldade. As estradas já estão congestionadas com veículos. Caminhões de suprimentos estão presos para-choque contra para-choque. Colunas de infantaria marchando recuam por quilômetros. O alto comando alemão havia prometido estradas livres. O que ele tem é um engarrafamento no inverno. E ele não tem combustível. Berlim prometeu 19 milhões de litros de gasolina. Mas o combustível está preso no Reno, bloqueado por ferrovias bombardeadas, pontes destruídas e travessias fluviais arrasadas. A realidade é brutal. Seus tanques Tigre real, consumindo 19 litros por quilômetro em velocidade de combate, têm autonomia de menos de 145 quilômetros com tanque cheio. Antuérpia fica a 200 quilômetros de distância. 124 quilômetros só de ida. Ele precisa capturar depósitos de combustível americanos, apenas para continuar se movendo. Se os depósitos estiverem vazios ou forem destruídos, toda a ofensiva alemã para onde está. Ele precisa rezar para que sua vanguarda mecanizada, a guarda de assalto da SS, consiga romper as linhas antes que a gasolina acabe e toda a sua força vire alvo estacionário. Mas seus homens estão eufóricos, embriagados de confiança. Uma névoa densa e congelante dominou as Ardenas nos últimos 3 dias. A previsão meteorológica indica céu aberto dentro de 72 horas. Mas por enquanto a névoa é absoluta. O céu está cinza, vazio, impenetrável. E isso significa que a força aérea aliada está no solo. Os jabos, os caças bombardeiros, não podem voar. Os oficiais repetem isso incessantemente para as tropas. O céu está seguro. Os americanos estão cegos. Dietrich acredita que sem poder aéreo, os soldados de infantaria americanos são alvos fáceis. Ele planeja usar táticas da Primeira Guerra Mundial. Ondas maciças de infantaria, assaltos de choque, sobrecarga humana.
Ele está apostando tudo na suposição de que coragem e fanatismo podem superar desvantagem material. Ele acha que seus únicos inimigos são o frio e a infantaria americana. Não sabe que a névoa está escondendo algo muito mais mortal que qualquer avião. 16 de dezembro, 5h30 da manhã. As Ardenas explodem em violência. Escuridão antes do amanhecer. Frio cortante. A divisão Juventude Hitlerista lança seu ataque contra o cume de Elsenborn, com 2 regimentos completos na primeira onda. 20.000 homens avançam contra a inexperiente 99ª Divisão de Infantaria dos Estados Unidos. Adolescentes americanos, a maioria experimentando combate pela primeira vez em suas vidas. Os americanos estão em desvantagem numérica de 5-1. Enfrentam probabilidades que quebrariam a maioria das unidades militares. São empurrados metro por metro, recuando para dentro da floresta congelada. A neve está na altura dos joelhos. A temperatura marca -8 graus Celsius. Homens escorregam no gelo. Homens caem em ravinas escondidas. Os gritos em alemão e inglês se tornam contínuos, ininterruptos. Mas os soldados de infantaria americanos fazem exatamente aquilo para o que foram treinados. Recuam de forma organizada. Cavam trincheiras. Entrincheiram-se. Recuam e cavam novamente, criando novas linhas defensivas em terreno mais elevado. Criam buracos de raposa na terra congelada. Cada soldado carregando seu fuzil, granadas, máscara de gás e o conhecimento de que em algum lugar acima desta floresta existem peças de artilharia americanas posicionadas em encostas reversas, escondidas, esperando. Os alemães veem isso e sorriem com confiança profissional. Eles sorriem porque conhecem a física da artilharia. Esse conhecimento foi conquistado através de 4 anos de guerra na frente oriental contra os soviéticos e na França contra os aliados. Estudaram isso. Aprenderam com sangue. Conhecem a física em seus ossos, em seus músculos, em seus instintos de sobrevivência. Nesta floresta densa, espoletas de impacto são inúteis. Espoletas de artilharia padrão, o mecanismo de detonação usado há 100 anos de guerra, enterram-se profundamente na neve antes de explodir. O projétil desce, atinge a neve, penetra 30 centímetros na terra congelada. Então explode. Mas a energia da explosão é quase inteiramente absorvida pela lama, pela neve derretida e pela terra ao redor, embaixo do solo. Os estilhaços se espalham lateralmente, mas morrem rapidamente sem espaço aéreo para viajar. 90% da energia da explosão é simplesmente absorvida pelo chão. As árvores acima permanecem intactas. As trincheiras próximas ficam relativamente seguras. As tropas da SS avançam com confiança. Mergulham para se proteger quando ouvem o primeiro assobio dos projéteis chegando. Contam mentalmente enquanto o baque surdo da detonação vem debaixo da terra. E continuam avançando. Estão vencendo. Estão empurrando os americanos para fora do cume. Comandantes de companhia alemães já estão calculando quais posições defensivas americanas vão sobrepujar em seguida. A ruptura está chegando. É inevitável. Conseguem sentir isso. A vitória tem gosto de gelo e sangue. Durante 8 dias, 16 de dezembro até 23 de dezembro, a batalha continua sem ruptura decisiva. Os alemães despejam tudo no ataque. Usam artilharia padrão, usam foguetes, usam ataques massivos de infantaria em ondas humanas. Os americanos resistem. Sangram, mas resistem. As baixas aumentam em ambos os lados. As baixas alemãs são críticas. Eles não podem se dar ao luxo de perder homens nessa taxa. Cada soldado morto é insubstituível. Cada tanque destruído nunca será reposto. A máquina de guerra alemã está operando com as últimas reservas. Eisenhower percebe a matemática. Compreende o que é necessário. A 99ª Divisão Americana, inexperiente, superada numericamente, lutando em condições impossíveis, está fazendo algo extraordinário. Está segurando. Não está quebrando. Não está entrando em pânico. Está sangrando a ofensiva alemã,
metro por metro, hora por hora, dia por dia. Está comprando tempo. Tempo para reforços. Tempo para reorganização. Tempo para que a arma secreta seja liberada. Em 23 de dezembro, enquanto a névoa finalmente se dissipa e o clima melhora, Eisenhower toma uma decisão. A arma secreta é liberada para uso. Durante 4 anos, essa tecnologia foi mantida trancada em laboratórios americanos. Tão secreta que apenas um punhado de generais americanos sabia de sua existência. Tão revolucionária que Eisenhower pessoalmente ordenou que fosse mantida em segredo absoluto. Ele temia que os alemães recuperassem um projétil que não explodisse e copiassem a tecnologia. Era revolucionária demais, valiosa demais, decisiva demais. Foi usada apenas pela Marinha no Pacífico contra navios japoneses, longe de qualquer chance de captura terrestre. Mas agora, com a ofensiva de Sepp Dietrich ameaçando romper as linhas americanas, ameaçando dividir os exércitos aliados, ameaçando forçar outro Dunkerque na frente ocidental, Eisenhower faz um cálculo frio. Libera o segredo. A espoleta VT, Variable Time, tempo variável, é autorizada para uso pela artilharia do 5º Corpo defendendo o setor norte das Ardenas. A guerra está prestes a mudar para sempre. Na manhã de 24 de dezembro, a 12ª SS concentrou o que resta de suas forças para o que esperam ser o ataque decisivo. Estão compactados na floresta. Milhares de homens ombro a ombro, preparando-se para avançar em ondas coordenadas contra as linhas americanas. Oficiais estão verificando armas. Sargentos estão organizando esquadrões. A excitação é visível. Este é o momento. Os oficiais alemães conseguem sentir. Estão prestes a alcançar a ruptura que tem escapado deles. Não têm ideia do que está prestes a acontecer. Não têm noção da arma que está prestes a ser desencadeada contra eles. Não têm aviso. Um observador avançado americano posicionado em terreno elevado com vista para a área de concentração alemã espia através de seus binóculos. Vê os uniformes cinzas se movendo entre as árvores. Vê a concentração de tropas. Vê homens se agrupando, preparando-se para o assalto final. Percebe instantaneamente o que está prestes a acontecer. Aciona o transmissor de rádio. Sua voz é calma, treinada, profissional. Missão de fogo, Batalhão 3, concentração 402, fogo para efeito. Há uma pausa. E então ele adiciona o código que mudará tudo. O código que o exército alemão nunca ouviu antes. A única expressão que transformará esta batalha de um engajamento tático para uma execução industrial. VT em efeito. O primeiro salvo chega do nada. Não há aviso. Não há som de canhão. Os projéteis já estão acima antes que os alemães sequer olhem para cima. Mas então os projéteis não atingem o chão. Eles explodem a 10 metros de altura. Instantaneamente. Simultaneamente. Cada projétil no salvo detona em perfeita sincronização. Uma fração de segundo separando cada explosão, criando uma cúpula de estilhaços que cai diretamente sobre os alemães embaixo. O ataque alemão colapsa em segundos. Não há crateras na terra. Apenas homens mortos em trincheiras profundas. Os sobreviventes estão paralisados. Alguns gritam. Alguns ficam em silêncio, chocados demais para emitir som. Berram em seus rádios, suas vozes subindo em pânico. A artilharia é automática. Está explodindo no céu. Está chovendo de cima. Não conseguimos nos esconder. Não conseguimos cavar mais fundo. Onde está a Luftwaffe? O que estão testemunhando é um segredo mantido trancado em laboratórios americanos por 4 anos. Um segredo tão cuidadosamente guardado que apenas um punhado de generais americanos sabia de sua existência. Em Maryland, dentro do Laboratório de Física Aplicada da Universidade Johns Hopkins, em Silver Spring, físicos e engenheiros americanos vinham criando algo revolucionário, algo que violava o entendimento convencional de como as armas deveriam funcionar. Projeto A, a espoleta de proximidade.
Parecia uma espoleta de artilharia padrão, invólucro de cobre, base rosqueada. Exatamente o que seria familiar a um oficial alemão que via artilharia há 4 décadas. Mas dentro do cone do nariz havia um milagre de miniaturização. Um transceptor de rádio completo alojado em um espaço do tamanho de uma noz. Uma bateria de célula úmida que se ativava apenas quando o projétil era disparado pelas forças violentas de aceleração do canhão, experimentando forças de milhares de vezes a gravidade terrestre. Uma placa de circuito que podia calcular distância em tempo real, usando princípios da física de rádio. Enquanto isso, 800 quilômetros de distância nas Ardenas, os homens de Sepp Dietrich estavam confiantes na matemática que compreendiam. O projétil atingiria o chão. A terra absorveria a explosão. Eles estavam seguros. Sempre estiveram seguros. Esta era a espoleta VT, Variable Time, tempo variável. Era baseada no efeito Doppler, o mesmo princípio físico que faz a sirene de uma ambulância mudar de tom quando passa por você. O princípio se aplica às ondas de rádio também. Enquanto o projétil descia pelo ar a 600 metros por segundo, emitia continuamente um sinal de rádio de sua antena no nariz. Quando o projétil se aproximava do solo, as ondas de rádio refletiam de volta da superfície da Terra. Conforme o projétil se movia mais perto da Terra, a frequência do sinal refletido aumentava. O circuito eletrônico simples da espoleta calculava essa mudança de frequência. Essa mudança Doppler, quando o sinal alcançava uma intensidade específica. Quando o projétil estava exatamente a 9 metros acima do alvo. Quando havia descido para precisamente a altitude certa. O circuito eletrônico acionava o detonador. Não no impacto. Não quando o projétil atingisse o chão. Mas no ar acima do alvo, criando um cone de estilhaços que chovia diretamente para baixo em velocidades supersônicas. A matemática era irrefutável. Mas os homens nas trincheiras não sabiam sobre mudanças Doppler, não sabiam sobre frequências de rádio. Não sabiam que a física que haviam aprendido, a física que os manteve vivos por 4 anos, estava prestes a se tornar obsoleta. Esta tecnologia havia sido proibida na Europa. O próprio General Dwight Eisenhower ordenou que fosse mantida em segredo. Temia que os alemães recuperassem um projétil que não explodisse e copiassem a tecnologia. Era revolucionária demais, valiosa demais, decisiva demais. Foi usada apenas pela Marinha no Pacífico contra navios japoneses, onde projéteis que não explodissem cairiam no oceano, irrecuperáveis. Mas agora, com a ofensiva de Sepp Dietrich, ameaçando romper as linhas americanas, ameaçando dividir os exércitos aliados, ameaçando forçar outro Dunkerque na frente ocidental, Eisenhower fez um cálculo frio. Liberou o segredo. A espoleta VT foi autorizada para uso pela artilharia do 5º Corpo defendendo o setor norte das Ardenas. A guerra estava prestes a mudar para sempre. O resultado foi massacre matemático. Porque o projétil detona no ar. Os estilhaços não voam para fora em um padrão horizontal, espalhando-se lateralmente pela paisagem. São impulsionados diretamente para baixo, pela onda de pressão da explosão, pela força de milhares de quilos por centímetro quadrado, criando um cone vertical de fragmentos de aço caindo em velocidade supersônica em direção à terra embaixo. A trincheira, projetada durante 3 anos de guerra convencional para proteger contra explosões no solo, onde estilhaços se espalham horizontalmente, se torna um balde projetado para capturar a chuva de aço. Os homens dentro achavam que estavam seguros. Estavam errados. Completamente errados. Um soldado alemão que sobreviveu a esse bombardeio e foi capturado depois descreveu a experiência. Não ouvimos nada. O projétil não assobiou chegando. Não veio da direção do som do canhão. Já estava acima de nós quando explodiu. A própria terra parecia estar explodindo de cima. Um momento, um homem estava respirando. No momento seguinte, ele simplesmente desapareceu. Em 8 dias, de 16 de dezembro a 24 de dezembro, a batalha se transformou. Os primeiros 8 dias pertenceram à coragem alemã.
Os últimos dias pertenceram à física industrial americana. Os relatórios chegando ao quartel-general de Dietrich, após o bombardeio com espoleta VT, são incoerentes, contraditórios, impossíveis de reconciliar com a realidade militar padrão. Batalhões estão derretendo sem nunca ver um soldado inimigo frente a frente. Companhias estão sendo aniquiladas por chuva caindo do céu. Por algo que desce, mas não faz som até chegar. A 12ª Divisão SS Panzer, o punho de ferro de toda a ofensiva, a força especificamente selecionada e treinada para perfurar e romper as linhas americanas, está sendo sistematicamente desmontada por ondas de rádio invisíveis e circuitos eletrônicos. Oficiais de comunicações gritam nos rádios que estão sob algum tipo de novo sistema automático de artilharia, algo que nunca foi encontrado antes. Coronéis berram que é impossível, que isso viola as regras da guerra que existem há séculos, que soldados não podem ser mortos sem aviso, sem ver o inimigo, sem ter qualquer chance de reagir ou fugir ou se esconder ou revidar. Comandantes de regimento emitem ordens contraditórias. Comandantes de divisão cancelam essas ordens. A cadeia de comando está se fraturando sob a pressão. Dentro das trincheiras alemãs, a experiência é pior que qualquer pesadelo. Soldados veteranos que sobreviveram à frente oriental, que enfrentaram os russos em Stalingrado, que viram katyushas rasgando o céu noturno, que conheciam cada tipo de artilharia soviética e americana, estão completamente desorientados. Isso não segue nenhuma lógica conhecida. Não há padrão. Não há aviso. O som chega depois da morte. Normalmente você ouve o canhão disparar à distância. Depois ouve o assobio do projétil cortando o ar. Então você se joga na trincheira e espera o impacto. Você conta os segundos. Calcula a distância pelo som. Você sabe quando está seguro, quando pode levantar a cabeça, quando pode voltar a respirar. Mas com a espoleta VT, não há sequência, não há aviso, não há som de aproximação. O projétil já está acima de você. A explosão acontece no ar. Os estilhaços caem verticalmente. E a trincheira que deveria salvar sua vida se torna seu túmulo. Sargentos alemães tentam reorganizar suas unidades. Gritam ordens. Espalhem-se. Não se agrupem. Movam-se entre as árvores. Mas não importa. Os projéteis explodem acima das árvores. Os estilhaços chovem através dos galhos. A floresta que deveria fornecer cobertura se torna um corredor de morte. Alguns soldados tentam correr. Mas para onde? Os projéteis caem em todos os lugares simultaneamente. Não há direção segura. Não há cobertura adequada. Alguns tentam se achatar contra o chão, abraçando a neve, rezando para que a terra os proteja. Mas os estilhaços caem de cima. Penetram costas, pescoços, crânios. Alguns tentam se amontoar atrás de rochas, troncos caídos, qualquer coisa sólida. Mas a chuva de aço encontra ângulos, ricocheia, perfura. Um oficial da SS, tenente com 4 anos de experiência de combate, escreverá mais tarde em seu diário capturado: vi homens que enfrentaram tanques russos sem piscar. Vi soldados que marcharam através de campos minados cantando. Vi fanáticos que corriam direto para metralhadoras gritando hinos do partido. Mas isso quebrou algo fundamental. Não é possível ser corajoso contra algo que você não consegue ver, não consegue ouvir, não consegue lutar de volta. A coragem precisa de um alvo. Isso não tinha alvo. Era apenas física. E a física não se importa com quanto você está disposto a morrer. A tecnologia em si era quase ridiculamente simples em conceito. A execução era que era milagrosa. Dentro daquele cone de cobre do tamanho de uma noz, havia componentes que desafiavam tudo que engenheiros alemães acreditavam ser possível em um espaço tão pequeno. Um transmissor de rádio funcional, um receptor, uma bateria que permanecia inerte, até que forças de aceleração extremas, cerca de 20.000 vezes a força da gravidade, a ativassem no momento do disparo. Circuitos eletrônicos que podiam calcular mudanças de frequência em milissegundos.
Um detonador que respondia a sinais elétricos, não a impacto mecânico. Tudo isso tinha que sobreviver a ser disparado de um canhão. Tinha que funcionar em temperaturas abaixo de zero. Tinha que ser confiável o suficiente para uso em combate. Tinha que ser produzível em massa, milhões de unidades. E os americanos conseguiram fazer isso. Não em uma universidade na Alemanha, onde a ciência estava sendo sufocada pela ideologia nazista, onde físicos judeus haviam fugido ou sido assassinados, onde a pesquisa era direcionada para armas de vingança e superarmas impraticáveis, mas em laboratórios tranquilos em Maryland, por engenheiros que nunca veriam um campo de batalha, por físicos que nunca segurariam um rifle, por técnicos que nunca ouviriam um tiro disparado em raiva. A Universidade Johns Hopkins, o Laboratório de Física Aplicada. Homens de jaleco branco trabalhando sob lâmpadas fluorescentes, calculando equações, testando protótipos, resolvendo problemas de miniaturização, descobrindo como fazer circuitos eletrônicos sobreviverem a 20.000 vezes a força da gravidade, aprendendo a fazer baterias ativarem instantaneamente sob aceleração extrema, projetando antenas que funcionassem enquanto giravam a milhares de rotações por minuto. Eles nunca viram neve manchada de sangue. Nunca ouviram homens gritando em alemão enquanto morriam. Nunca sentiram o cheiro de pólvora e carne queimada. Nunca carregaram um corpo de volta através de uma floresta congelada. Mas eles mataram mais soldados alemães em uma semana do que muitos batalhões de infantaria matariam em um ano. Porque eles compreenderam algo fundamental sobre guerra moderna. Algo que Sepp Dietrich, com toda a sua experiência de combate, com todas suas medalhas e cicatrizes, nunca poderia compreender. A guerra não era mais sobre coragem, não era mais sobre vontade de morrer, não era mais sobre fanatismo, ou ideologia, ou crença na causa. Era sobre física, era sobre engenharia, era sobre produção industrial, era sobre quem podia construir a melhor arma mais rápido. Quem podia inovar mais rápido que o inimigo, conseguia se adaptar. Quem podia transformar teoria científica em morte em massa, antes que o outro lado soubesse que a corrida havia começado. Os alemães trouxeram coragem do século XIX para um problema de física do século XX. Trouxeram vontade e fanatismo e disposição para morrer. Os americanos trouxeram um tubo de vácuo, uma bateria de célula úmida, e um circuito que conseguia calcular distância. E no cálculo da guerra, na matemática da capacidade industrial, a espoleta de tempo variável era o único número que importava. Por volta do momento em que a ofensiva é finalmente cancelada, após 9 dias de batalha contínua, a juventude hitlerista deixou de existir como força de combate funcional. Começaram a campanha com 20.000 soldados de combate. Perderam quase 10.000, aproximadamente 50% de sua força. As taxas de baixas são mais altas nas unidades que enfrentaram o bombardeio com espoleta VT após 24 de dezembro. Companhias inteiras simplesmente desaparecem das listas. Pelotões são reduzidos a sobreviventes dispersos. E os tanques? Dos 170 veículos blindados operacionais com que começaram a campanha, apenas 60 a 80 ainda estão se movendo. O resto é sucata nas encostas de Elsenborn, suas tripulações enterradas sob a neve, a lama e a pedra. O general George Patton, comandando o Terceiro Exército, escreveu mais tarde em seu diário pessoal que a inovação da tecnologia de artilharia provou ser tão decisiva quanto a guerra móvel. Sepp Dietrich não perdeu porque seus homens não eram corajosos. Eles eram aterrorizados e continuaram atacando. Não perdeu porque seus oficiais não conheciam táticas. Eram veteranos experientes de 4 anos de guerra. Não perdeu porque faltava determinação ou fanatismo, ou crença na vitória final. Ele perdeu porque trouxe coragem do século XIX para um problema de física do século XX. Trouxe ideologia e vontade e fanatismo. Os americanos trouxeram um tubo de vácuo, uma bateria de célula úmida, e um circuito que conseguia calcular distância. E no cálculo da guerra, na matemática da capacidade industrial, a espoleta de tempo variável era o único número que importava.
Os alemães apostaram tudo em uma ofensiva surpresa, na suposição de que soldados americanos entrariam em pânico e quebrariam sob pressão. Apostaram que a coragem alemã poderia superar o equipamento americano. Estavam errados. Estavam catastroficamente, completamente, absolutamente errados. A lição foi queimada na memória de cada sobrevivente que saiu das Ardenas. Coragem morre quando você não consegue ver o inimigo. Vontade não significa nada quando o céu chove aço. E fanatismo é apenas mais uma variável em uma equação física. É um número que pode ser inserido em um algoritmo, calculado e, finalmente, descartado como insignificante. O sistema industrial não se importa com coragem, não responde à vontade. Simplesmente processa alvos de acordo com fórmulas matemáticas. Não reconhece ideologia, não reconhece sacrifício, reconhece apenas uma coisa: eficiência. E em 24 de dezembro de 1944, o sistema industrial americano provou ser mais eficiente que o fanatismo alemão. Sepp Dietrich sobreviveu à guerra. Foi capturado meses depois. Viveu até 1966, tempo suficiente para ver sua ideologia completamente destruída e esquecida. Em suas memórias, nunca explicou completamente o que aconteceu no cume de Elsenborn. Nunca articulou totalmente como 20.000 tropas de elite puderam ser detidas por espoletas de artilharia. Talvez não conseguisse. Talvez não entendesse a física. Talvez entendesse bem demais. Porque a verdade era simples. Ele não perdeu a guerra no momento do primeiro salvo. Perdeu anos antes, em fábricas em Ohio, Pensilvânia e Michigan. Perdeu no momento em que engenheiros americanos começaram a calcular como matar sem disparar um tiro. Perdeu quando físicos em laboratórios silenciosos resolveram equações que generais em campos de batalha nem sabiam que existiam. O que ele sabia, e o que todo soldado alemão que enfrentou a espoleta VT aprendeu, era isto: guerras não são vencidas apenas pelos corajosos. Guerras são vencidas em fábricas. São vencidas pelo lado que consegue construir as armas, pelo lado que consegue inovar, pelo lado que consegue calcular física mais rápido do que a coragem, consegue mover um dedo no gatilho. O assassino invisível não matou com impacto, matou com precisão, matou com matemática e matou com a certeza do sistema industrial. Matou porque em algum lugar em Maryland, físicos americanos entenderam algo que Sepp Dietrich nunca poderia, que o futuro da guerra já havia sido escrito em laboratórios, não em campos de batalha. Em janeiro de 1945, a ofensiva das Ardenas acabou. Dietrich recuou com o que restava de suas forças. Nunca lançou outro ataque importante. Havia aprendido a lição mais cara da guerra. E essa lição foi escrita com sangue alemão nas encostas do cume de Elsenborn. A trincheira foi inventada para salvar soldados da artilharia. Em dezembro de 1944, ela se tornou o lugar perfeito para morrer. E homens em jalecos brancos que nunca viram um campo de batalha transformaram coragem em uma variável descartável, em uma equação que decidiu o destino de impérios. A guerra não foi vencida por soldados apenas. Foi vencida por engenheiros que nunca seguraram um rifle. Por físicos que nunca ouviram um tiro. Por técnicos que nunca sentiram o peso de um corpo morto. Foi vencida em laboratórios silenciosos, onde homens calculavam trajetórias e frequências Doppler e mudanças de fase enquanto, a 800 quilômetros de distância, outros homens morriam sem entender por quê. O século XX matou o heroísmo do século XIX. E a espoleta de proximidade foi a sentença de morte.